Porque é uma coisa que a gente conversa, mas assim, faz muito tempo, é a questão das ferramentas. Então, assim, AMBU, incentivador respiratório. Porque tem lugares que existe uma briga pela ferramenta. O AMBU é do fisioterapeuta. Mas desde quando que eu comprei esse AMBU? Não botei nome em nada, não é meu. Então, assim, por que o fonoaudiólogo quer usar o AMBU? Como por quê? Porque o volume é super importante para fala, importante para deglutição. O volume de ar é importante, né? A famosa tala pneumática, né? E, de novo, o problema é que nós da fisioterapia não nos apresentam essas coisas. Então, falta esse conhecimento multi. Por isso que eu acho que uma grande virada que a gente teve no Brasil é a residência multi, que com o passar do tempo isso vai ajudar muito. Vai demorar uns 30, 50 anos? Vai. Mas vai mudar. É isso, porque é formar novos profissionais, né? Pô, rapidinho, pô. Mas não tem problema. O problema é que tem que começar. Senão nunca vai mudar. Exato. Né? Então, assim, imagina se só um marceneiro pudesse usar martelo. Eu ia falar chave de fenda. Né? Então, assim, não faz sentido eu tomar o AMBU para mim. Incentivador respiratório. A gente, desde sempre, mete o pau no incentivador, porque na fisioterapia era usado indiscriminadamente. E aí, vira e mexe, eu recebo vídeo de, principalmente, óbvio, cantores usando incentivador respiratório, a galera falando assim, você viu esse absurdo aqui? A fulana apareceu usando incentivador. Fala assim, gente, isso aí provavelmente é um trabalho de fono. E para eles fazem total sentido. Outra função, né? Sim. Eles, por exemplo, na Fisio, a gente não sabe por que vocês usam ferramentas que vibram, né? Tipo a capela, por exemplo. Por que é importante um fono usar a capela? As pessoas não sabem. E aí aparece usando, aí a galera manda pra gente. Então, eu lembrei de Tamara por causa das ferramentas, que é uma coisa que ela fala bastante. Muito, assim. E eu vou além. E a válvula de fala, né? Ela não é só do fonoaudiólogo. Vocês podem fazer 1 milhão de coisas com uma válvula em um circuito de ventilação, trazendo esse PIP fisiológico, né? Esse traqueostomizado, mesmo fora de ventilação, ela não serve para falar, né? Ela não serve para deglutir, ela serve para repressurizar. E caso seja o objetivo de vocês, é possível usar, né? Então, assim, as ferramentas, elas não são fixadas quanto à profissão. Elas podem se adaptar para aquilo que elas conseguem em termos funcionais, né? Não, e a válvula é um exemplo legal, porque tem os estudos que mostram que acelera o desmame do paciente. Muito. Por quê? Porque você aumenta um pouco a pressurização. A gente sabe que a temida PIP fisiológica, que não existe, ela não existe, mas existe um certo volume de ar que fica no seu pulmão. E a válvula ajuda... ELV, o volume pulmonar no final da expiração. End expiratório lung volume. Ele aumenta quando você usa uma válvula, porque é um impeditivo do ar sair rapidamente. Então, a gente não chama mais de PIP fisiológica, é isso? Na verdade, o conceito da PIP fisiológica, ele é um conceito que confundiu o que nós chamamos de pressão transpulmonar, que é um gradiente pressórico que mantém a abertura pulmonar, só que por tração da diferença da pressão pleural. Não é uma pressão positiva intraalveolar. A CRF, que nós mantemos, ela mantém a pressão equivalente à pressão atmosférica, que em centímetros de água por consenso é 0. Mas ainda assim garante uma presença de litros de ar, que nós chamamos de volume pulmonar no final da expiração, mais conhecido como CRF. Vou simplificar. Que ele usou muitos termos complicados. Não, eu ia falar esse podcast tá técnico pra caramba. Vou simplificar. Eu dei aula sobre isso ontem, me empolguei, velho. O que acontece? PIP é um conceito de ventilação mecânica. Então, se o paciente não está em ventilação mecânica, por conceito já não pode existir PIP. E não é fisiológica, porque nenhuma PIP é fisiológica. Sim, nós está estamos sendo por pressão provocado. negativa e não positiva. Então, o que existe no final da nossa expiração é um volume de ar que está lá dentro. Residual. E que, na teoria, qual é a pressão que está lá dentro? 0, porque é o momento que iguala com a pressão atmosférica. Então, não é uma pressão positiva. Eu queria ter um bloco de notas nesse momento para Você anotar. que está falando, mas a pressão barométrica é tantos? Calma. Uma coisa é pressão barométrica, outra coisa é pressão em centímetros de água. Ao nível da boca. Pressão em centímetros de água é uma pressão que a gente avalia fluidos de baixa densidade, então usa a água como referência comparativa e o ar como um fluido de baixa densidade, mas não líquido, tá? Só um detalhe. Então usa o mesmo comparativo para se mensurar essa pressão. Então, como a gente está utilizando água como esse parâmetro, tudo aquilo que está na superfície, fora da água, é considerado o 0. Então, a gente fala 1 centímetro de água, significa que a pressão de ar lá dentro do pulmão equivale à pressão a 1 centímetro de profundidade na água. E assim sucessivamente, até chegar no Ocean Gate, com milhares de centímetros de água em cima do corpo dos bilionários lá, que foram ver o Titanic.
Muito bem, Té. Caralho, Olha foi só. top o negócio aqui agora, hein? Olha Parece que tá brincando, só. né? Pô, isso porque a gente gosta de focar na história do convidado e a gente nem chegou lá ainda, mas... Mas você já começou querendo dar 2 pés no peito do CFM, o negócio foi pra Mas um foi caminho importante, diferente. foi aqui. importante e espontâneo deles, viu, Fonos? Foi espontâneo deles dois, não foi demanda minha. Não, foi espontâneo Muito obrigada. real. Foi, Foi mesmo, foi Não,